Irmãos, podem se assentar. Amém, irmãos. Nessa manhã nós então vamos estudar o último capítulo do livro de Daniel. Peço a você que abra comigo em Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 13, essa série que para o meu coração foi tão importante e fascinante ao mesmo tempo, e agora, concluindo esse ciclo, passaremos a estudar o livro de Romanos, a partir do próximo fim de semana. E Daniel, capítulo 12, não poderia encerrar o livro de uma forma melhor do que essa que estudaremos nessa manhã. Ao mesmo tempo, queremos dar as boas-vindas àqueles que estão retornando de férias, irmãos que também estão nos visitando de outras igrejas. Alegria ter aqui também a Silvia, o Heron, o Pepe. Tudo bem, Pepe? Você está joia? Que bom ter você aqui, viu, Pepe? Que alegria. Nós queremos dar as boas-vindas a todos. Irmãos, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus nesse momento com toda atenção. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar, irmãos. Senhor, que palavra profunda é essa que nós temos diante de nós nessa manhã, Senhor. Quão insondáveis e quão ricos são os teus caminhos, Senhor. Quão profundos os teus desígnios. Nós somos pequenos demais para essas coisas, Senhor. Mas estamos aqui gratos porque o teu Santo Espírito, o auxiliador, é o intérprete que ajuda as nossas almas a compreenderem a tua vontade. Então, trabalha em nós, Senhor. Opera em nossos corações e dá-nos entendimento e fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns sermões atrás em Daniel, eu comentei que entre os vários transtornos modernos que assolam as pessoas, existe um chamado de teleofobia. Você lembra que eu falei disso? Em outras palavras, ele é o medo do futuro. Eu comentei sobre isso. Mas agora eu vou adicionar um transtorno que deveria constar na lista de transtornos que eu criei na minha cabeça, tá? É o transtorno de ansiedade literária pelo fim da história. Sabe o que é isso? É quando você mal começa a ler um livro e você lê as primeiras linhas ou parágrafos do livro e você já está ansioso por saber o que vai acontecer no final. Tamanha a intensidade com que aquelas palavras já capturaram a sua atenção. Meus irmãos, essa ansiedade acontece com os melhores viciados em livros entre nós. Você fica imaginando qual é o tipo de final que aquele livro vai ter, não é mesmo? Será que a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy... as meninas suspiraram e agora, né? Orgulho e preconceito. Será que de fato eles vão se casar e ser felizes para sempre? Será que a Jane Austen vai deixar isso acontecer, gente? Será que é uma daquelas tragédias tipo Shakespeare
que no fim o protagonista geralmente acaba ou esfaqueado, ou envenenado, ou executado? Será que é uma daquelas histórias que o fim não é realmente o fim e deixa você com mais perguntas do que respostas? Ou será que é um final tipo Sexto Sentido, que faz você dizer, quer dizer então que estava... Enfim. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto que antecipa o fim da história. Nesse último capítulo de Daniel, eu e você estamos aqui vislumbrando o tipo de final perfeito. Veja, não final perfeito porque os acontecimentos se sucederão de uma forma suave, de uma forma tranquila, mas porque o autor dessa obra finaliza como ninguém. E nesse fim ele garante, meus irmãos, um descanso para os nossos fardos. Ele garante uma ressurreição infalível para os seus eleitos, ainda que venha suada. Meus irmãos, nós vamos estudar este fim, essa antecipação pré-apocalíptica, totalmente apocalíptica, na verdade, que Daniel faz do fim dos tempos. Eu quero aprender com os irmãos 3 lições preciosas desse texto nessa manhã. Primeiro, que aqui nós temos o ideal de Deus de um livro que é selado com profecias de consumação. Segundo, que a espera vai ser agoniante, mas vai ser proveitosa esse processo. E terceiro lugar, que o descanso eterno é tão certeiro quanto a luz de um novo dia. Então nós vamos aprender isso agora pela manhã. Primeiro, meus irmãos, a ideia de um livro que é selado com profecias de consumação. O último capítulo de Daniel é de fato designado para os eventos finais. Veja, ao longo de todo o livro de Daniel, nós vemos estudando talvez o livro que mais atiça a nossa curiosidade de todos os livros do Antigo Testamento, em relação a inúmeras profecias que aconteceriam desde o dia dos babilônios até o final dos tempos. Nós já falamos disso exaustivamente aqui, profecias que dizem sobre o reino dos persas que viria, o reino dos medos, o império grego que viria com Alexandre o Grande, depois os romanos e também Antíoco Epifânio IV, ou seja, meus irmãos, profecias que foram sendo cumpridas cabalmente, cada uma delas. E agora quando a gente chega nesse último capítulo, parece então que Deus decide descortinar o episódio final, ainda que cercado em algum mistério. Meus irmãos, nós lemos aqui que nesse último momento da história, o povo de Deus estará passando por uma grande tribulação. Se os irmãos verem aí no versículo 1, nós vamos ver que é um tempo de angústia qual nunca houve. Está escrito aí, desde que existe nação sobre a terra, desde que os homens surgiram, certo? E aqui, meus irmãos, é uma clara alusão, vários desses textos são profecias que seriam referendadas lá no Novo Testamento. Por exemplo, essa grande tribulação foi falada por Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 21. Lá está escrito, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo fazendo uma citação quase direta de Daniel capítulo 13. Mas, meus irmãos, graças a Deus, o povo de Deus não vai ficar desamparado nesse momento. Nessa cortina invisível, por trás dos bastidores lá, o texto nos diz no versículo 1 que se levantará Miguel, o representante angelical, o defensor do povo de Deus, vai agir para libertar o povo. Meus irmãos, isso é fascinante. Novamente, você vai encontrar de novo essa descrição no Novo Testamento, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 14. É o texto que descreve o que Miguel e os seus anjos vão fazer. A peleja deles contra o diabo, contra os demônios, e a vitória que eles terão, lançando o diabo sobre a terra e, enfim, lidando com toda aquela hoste do maligno. Meus irmãos, mas no meio disso tudo, veja, a gente está falando aqui desse mundo invisível, mas ao mesmo tempo de uma grande turbulência entre nós, mas o texto nos diz agora no versículo 1, na terceira metade dele, ou na terceira parte, de que serão salvos esses eleitos de Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Meus irmãos, Deus no meio disso tudo vai abreviar o sofrimento e vai trazer salvação. Novamente, no Novo Testamento você vai ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 12.
Aquele momento em que João, na ilha de Patmos, vê uma cena em que os mortos, tanto grandes quanto pequenos, estão postos diante do trono, e então o livro da vida é aberto, e ali os mortos são julgados segundo as suas obras, mas também são incorporados ao paraíso, ao reino de Deus, aqueles cujos nomes estavam registrados. Meus irmãos, que cenas interessantes. E aí você acha que já tá bom, né? Mas aí de repente vem agora a descrição de uma dupla ressurreição. No meio disso tudo vai acontecer, meus irmãos, uma coisa fantástica, um registro de evento único no Antigo Testamento, que não tem mais em nenhum outro lugar, de que haverá uma ressurreição, veja aí no versículo 2, em que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Meus irmãos, esse texto aqui de Daniel, capítulo 13, versículo 2, é um texto chave no Antigo Testamento para nós entendermos a ressurreição. Veja, os judeus, eles criam em ressurreição dos mortos, mas muitos deles não tinham uma doutrina clara sobre como isso aconteceria. E aí, de repente, bum, vem esse texto aqui e nos explica aquilo que João falaria também lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 a 29, em que Jesus diz que viria uma hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz de Deus e sairão dos túmulos. E os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição e para a vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, muitos aqui não sabem ou não sabiam de que na verdade existe uma dupla ressurreição. Tem muitos que acham que é o seguinte: quem vai ser ressuscitado são os que vão morar com Deus no paraíso e eles estão bem, e os outros já vão direto para o inferno. Só que o que o texto está dizendo é que quem vai para o inferno também vai ser ressuscitado num corpo que é um corpo para sofrer por toda a eternidade. Meus irmãos, isso é terrível. São doutrinas profundas, doutrinas que sacodem a gente por dentro e deveriam levar qualquer pessoa a tremer. Qualquer pessoa a se arrepender dos seus pecados, qualquer pessoa a antecipar que tipo de futuro ela vai ter. E aqui então, meus irmãos, nesse momento, eu pulo o versículo 3, daqui a pouco eu volto nele, mas no versículo 4, o texto nos diz que Daniel deveria encerrar as palavras e selar este livro de profecias até o tempo do fim. Meus irmãos, aqui está selada a palavra de Deus. Ele ainda adiciona aí no versículo 4 que vai haver depois disso ainda uma multiplicação do saber, e que as pessoas vão tentar esquadrinhar as profecias. Veja, nesse interregno, nesse período entre o selamento dessas profecias e lá no fim, quando elas aconteceriam, muitas pessoas tentariam descobrir o significado delas. E meus irmãos, que prato cheio, não é verdade? Nessa consumação antecipada, tem batalha angelical, tem salvação dos eleitos, tem predição de dupla ressurreição, tem de tudo, meus irmãos. Mas agora esse livro é lacrado e fechado em segurança. Meus irmãos, isso não é para que a gente não acesse essas profecias, pelo contrário, ao lacrá-las, ao selá-las e disponibilizá-las para nós, os crentes agora, eu e você, podemos olhar para trás, para a obra de Deus na história e encontrar esperança. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar tudo está acontecendo do jeitinho que foi falado, no livro inteirinho de Daniel. Tudo tem acontecido, meus irmãos. Ainda que Daniel, naquele momento, não estivesse entendendo o significado exato desses tempos, do que está acontecendo, nós hoje estamos numa posição mais privilegiada, porque já estamos vendo o desenvolvimento de várias dessas profecias, e à medida que vemos o desenrolar dos eventos na história, nossa fé vai sendo confirmada, nosso coração vai sendo estabelecido. Aquele que é fiel para cumprir tudo que ele fez até agora, é fiel para terminar essa obra, meus irmãos. Nós estamos aqui 2000 anos e 21 anos depois de Cristo, e estamos vendo o acontecimento fiel de tudo, meus irmãos. Mas o que Daniel também sabia é que o livro inteiro não seria compreendido até o clímax da história, fosse para ele ou fosse para nós. Tem muito mistério aqui, meus irmãos. A gente precisa admitir nossas limitações também, e vocês vão ver adiante, quando eu tentar explicar. Mas é a antecipação, sim, de um belo final.
Tá? Parece tenebroso e alguns podem até se perguntar, pastor, quem vai sobreviver a um negócio desses? Mas, meus irmãos, esses são aqueles 10 últimos minutos do filme que o pau está quebrando, sabe? Quando o vilão está batendo e o herói está sobrevivendo. E você está ali doido para dar um suspiro final. Meus irmãos, estamos caminhando para esse suspiro final. Estamos caminhando, Deus é fiel. Mas é importante que eu e você saibamos o contraste entre trevas e a luz que virá. Entre turbulência e paz. E é isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Segundo lugar, meus irmãos, essa espera vai ser agoniante, mas vai ser proveitosa. Esse é o nosso segundo ponto, tá? A espera pelo fim será agoniante, mas será proveitosa. Ali nos versículos 5 e 6, depois que Daniel recebe tudo isso, então o texto nos diz aí nos versículos 5 e 6 que Daniel vê 2 homens de pé, um de cada lado do rio. E aí um desses homens, nessa visão que Daniel está tendo, um desses homens pergunta a um terceiro homem, que é aquele homem que está vestido de linho. Lembra que nós falamos isso lá no capítulo 9, no capítulo 10? Um homem que está pairando sobre as águas do rio. E ele pergunta a esse homem, quando que se cumprirão essas maravilhas? Está aí no versículo 6. E meus irmãos, o texto nos diz no versículo 7, que esse homem vestido de linho levanta sua mão direita, sua mão esquerda aos céus e jura solenemente por aquele que vive eternamente. E ele então pronuncia essa enigmática expressão, que tudo vai acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ô, prato cheio para quem gosta de numerologia apocalíptica. Meus irmãos, vamos lá, vamos admitir uma verdade aqui. Esses números em Daniel, em Apocalipse, eles atiçam a curiosidade das pessoas. Esse aqui é um dos mais famosos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu lembro quando eu era novinho e eu ainda não tinha muita instrução, eu comecei a estudar teologia dispensacionalista. Meus irmãos, é o caos na terra. É número para tudo que é lado. Você vira um matemático das escrituras. E a gente fica fascinado. Mas a gente tem que lembrar que essa expressão já havia aparecido antes. O que ele vai dizer aí no versículo 7, é que tudo isso vai acontecer depois da destruição de um povo santo, também tem a ver com o que aparece lá no versículo 11. Dá uma olhadinha aí no versículo 11, quando a palavra de Deus diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Os famosos 1290 dias de Daniel. Meus irmãos, o significado desses números é um pouco obscuro para a gente. Veja, vamos lá. Quando a gente fala sobre 1290 dias, ou alguns estão tentando pensar aqui num período literal de 3 anos e meio, tá? Deixa eu tentar te ajudar. 3 anos e meio são 1260 dias, se a gente considerar um ano de 360 dias, tá? Então seriam 1260 dias. Ou seriam 1278 dias, se for um ano de 365 dias. As contagens às vezes variavam, tá? Então, portanto, essa ideia de um tempo, tempos e meio tempo, poderia representar 3 anos e meio, num período mais literal? Poderia de fato. Outros estudiosos já veem aqui o mesmo tipo de simbolismo, aquele período mais simbólico que corresponde à segunda metade das 70 semanas que Daniel havia profetizado no capítulo 9. Um tempo que seria abreviado pela metade. Talvez vocês não lembrem, mas a gente falou que o julgamento perfeito de Deus tem a ver com o número 7, certo? Lembra disso? 7, no livro de Apocalipse, o tempo inteiro, quando você vê esse número 7, ele tem a ver com o julgamento perfeito e final de Deus. Mas aqui, 3 anos e meio, é metade de 7, certo? Parece então que Deus está falando que ele vai abreviar o tempo de dor e de julgamento sobre o seu povo, com misericórdia, por um período de 3 anos e meio, sejam eles literais ou simbólicos. Meus irmãos, eu acho que o grande ponto para a gente, aqui, honestamente, não é a gente tentar definir se esses 3 anos e meio são literais ou simbólicos. O grande ponto é a gente entender o que é que vai acontecer nesse período. O que é que aquele pequeno chifre, lembra? Aquele chifre arrogante, que fala coisas com a sua boca cheia, o que esse chifre faria? Lá no capítulo 9 e agora no capítulo 12. É um que vai travar guerra contra os santos. É um chifre que blasfema contra Deus. É um chifre que tenta alterar os tempos e as leis.
Talvez aqui a tentativa de alterar as tradições religiosas e dias santos. É um chifre que persegue a igreja, que persegue os santos e leva o povo de Deus à destruição, meus irmãos. E aqui, veja, os comentaristas se dividem um pouco, porque, será que a gente está falando de Antíoco Epifânio IV, que foi aquele que lá no ano 170, 164, fez uma tremenda destruição entre os judeus, matou vários deles? Ou será que aqui a gente está falando, e mais provavelmente já de uma figura de anticristo, ou seja, Epifânio seria um protótipo do anticristo, daquilo que o anticristo de fato faria contra o povo de Deus? Me parece a interpretação mais plausível desse texto. Meus irmãos, apesar de ser um grande mistério esses dias aqui, uma coisa eu posso aplicar para mim e para você nessa manhã. Deus estabeleceu tempos precisos para que sofrimento comece e sofrimento termine. E isso é bom. Eu e você aqui estamos pensando o seguinte, desde ontem ou desde sexta-feira para hoje. Rapaz, há um ano atrás, nenhum de nós chutaria ou suporia que um ano para frente nós estaríamos de novo num lockdown. Pecado só meu ou só seu também? Meus irmãos, a gente fica assim, né? Puxa vida. Mas vocês acham que Deus está sendo surpreendido por isso? Vocês acham que Deus, de verdade, falou, lockdown, vou dar um jeito de manter a igreja aberta? Não, meus irmãos. Deus faz tudo no seu tempo preciso. E isso é bom, meus irmãos. Isso traz alívio, porque Deus sabe o início das nossas dores e o fim delas. Ele sabe nos sustentar nesse período. E a pergunta é, o que ele vai dizer aí no versículo 12, na verdade, é que é bem-aventurado, veja aí no versículo 12, aquele que perseverar até 1335 dias. Outro número que foge um pouco à nossa compreensão aqui, um dos mais obscuros de todos. Mas o que lhe parece é que esse período de 1335 dias passa 1290, ou seja, o cabra aguentou firme, foi sustentado e entendeu o que Deus estava fazendo com ele nesse período. Por que essa perseverança, meus irmãos, é tão importante? Porque o versículo 10 vai dizer para a gente o que Deus está fazendo conosco nesse período. Olha só, ele fala 3 coisas que vão acontecer com o povo de Deus nesse período. A primeira é que muitos seriam o quê? Está aí no versículo 10, purificados. Meus irmãos, nesse tempo, muitos serão purificados do seu pecado. Deus vai usar todo esse sofrimento para levar muitos a um arrependimento, para levar muitos aos pés de Jesus, para levar muitos, e aqui a gente não sabe qual é o tamanho dessa conversão, mas muitos no meio da dor, serão livres da dor e da culpa do pecado. Olha que coisa fascinante, meus irmãos. Não só purificados, mas muitos serão também, qual é a segunda palavra aí? Embranquecidos. Interessante, né? Quando você pensa lá no livro de Apocalipse, aqueles santos de Deus cujas vestes são alvas, alvejadas, embranquecidas, ou seja, nossas obras, meus irmãos, serão purificadas pelo sangue que tem poder de tirar a mancha de você. Olha que coisa maravilhosa. Tem sabão em pó melhor do que o sangue de Jesus, meus irmãos? A gente não ensina as crianças a cantarem o sabão lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Parece uma coisa tão fofinha, né? A gente devia ensinar para as crianças a magnitude do que a gente está cantando ali. O sangue de Jesus, meus irmãos, purifica e embranquece as nossas vestes. Que alegria! E terceira coisa que vão acontecer aí, muitos serão provados por causa da sua fé. Ou seja, purificados, embranquecidos e provados. Tudo isso Deus está fazendo em nós, no meio do sofrimento. Meus irmãos, por isso, olha, ele vai falar algo aí tão maravilhoso na segunda metade do versículo 10. Acompanhe comigo. O que ele diz aí? Mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. Mas, o que ele diz aí? Os sábios entenderão. E sabe, meus irmãos, porque é tão fascinante essa fala aqui? Porque o livro de Provérbios e o livro de Daniel se misturam quando o assunto é a teologia dos sábios. Já pararam para pensar nisso? Quem era Daniel no meio da Babilônia?
Um sábio. Quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego? Homens que fizeram parte dessa cúpula governamental e se tornaram sábios. Eram sábios para com Deus e se tornaram sábios aos olhos dos homens. Meus irmãos, sabedoria, o que o texto está nos dizendo, não são somente aqueles que têm a sabedoria humana, mas são aqueles que esquadrinham e observam os tempos de Deus e entendem em seu coração o que Deus está fazendo. Enquanto muitos perversos continuarão procedendo perversamente. Meus irmãos, nesse tempo agora tem muita gente fazendo perversidade, mas os sábios, deveriam guardar essas coisas no coração, ponderar nelas e aguardar no Senhor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esses são os sábios. Meus irmãos, as provas de Deus são assim. Eu lembro quando todo mundo tem que passar pelo alistamento militar, inclusive eu, não queria de jeito nenhum, inclusive vários. E tentei me livrar de todas as formas. Mas eu lembro quando eu entrei no alistamento militar lá, eu tinha um QI, né? Eu tinha alguém que podia me livrar lá dentro, né? Um coronel. Mas ele esqueceu de mim, meus irmãos. E eu fui passando pelo processo, certo? Fui passando. E aí tinha um negócio chamado NPOR, que eu nem sabia o que era, e vacilei na hora que o cara perguntou assim: você quer aplicar para o NPOR? Eu falei: eu quero. Por que eu falei isso? Eu não queria estar lá. Mas lá vai, meus irmãos, uma série de provas de aptidão física, né? Corrida de 12 minutos. Eu lembro, viu? 28 abdominais, 16 flexões de braço. Não, 26 abdominais, 18 flexões de braço. Prova, entrevista eliminatória, prova de redação, prova objetiva de matemática, geografia, história, português. Tudo aquilo, meus irmãos, para nem saber se você vai ser escolhido no final. Você fica tenso no processo todo. Você não sabe se você vai mal na prova de propósito. Você não sabe de nada disso. E aí lá no meu caso, graças a Deus, ele se lembrou de mim na última etapa e me libertou lá. Mas, meus irmãos, eu lembro que as provas em si tiveram seu valor. É sério. Eu cheguei em casa naquele sábado excruciante, com o abdômen doendo, com os músculos do braço doendo, cansado da corrida, mas com aquela sensação: rapaz, eu fiz alguma coisa que valeu a pena na minha vida hoje. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Meus irmãos, as provas que nós passamos nesse mundo são difíceis, mas elas são boas. Porque nesses abdominais que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer, nessas flexões de braço que a palavra de Deus mandou você fazer, você está sendo purificado, embranquecido e testado. É o que Deus está fazendo com a gente agora, meus irmãos, no meio dessa pandemia, testando a sua fé, puxando o seu vigor, perguntando: e aí, qual é a tua fibra? É puxado, meus irmãos, e provavelmente a perseguição e o sofrimento ainda vai aumentar mais. Mas Deus é fiel para nos sustentar. E aqui, meus irmãos, eu fecho mostrando a esperança que havia para Daniel e para nós. Após todo esse sofrimento, nosso terceiro ponto, o descanso eterno, que é tão certeiro quanto a luz de um novo dia. Meus irmãos, aqui no versículo 13, esse belo versículo 13, o último versículo de Daniel, começa com um tu, porém. Eu achei isso aqui tão fascinante. No meio de um livro cheio de profecias, cheio de eventos cósmicos e apocalípticos, o homem de Deus vira para Daniel e fala com ele, fala: tu, porém, Daniel. Forma pessoal, consoladora, confortadora. E ele diz: você vai seguir o teu caminho até o fim. Ou seja, você vai cumprir tudo o que Deus designou para você e você vai morrer, Daniel. Inclusive ele diz: você vai descansar. Descansar. Não é qualquer morte para aqueles que são filhos de Deus, meus irmãos. É um descanso para quem morre no Senhor. E ele vai descansar e o seu corpo estará sob a terra, sua alma estará no paraíso, mas ele vai aguardar agora, meus irmãos. O texto diz que ele vai aguardar um momento em que ele se levantará na ressurreição final para receber a herança que Deus havia separado para ele. Está aí no versículo 13. Meus irmãos, que herança é essa? E aí você tem que voltar no versículo 3. Volte comigo no versículo 3. Veja o que diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão
como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Ah, meus irmãos, existe um descanso e uma herança final para os sábios. Você percebe aí? Esses que são verdadeiramente sábios, que aguardaram com uma esperança celestial e sofreram muitas vezes martírio e morreram pelas mãos de homens iníquos, esses vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Como reflexos, meus irmãos, do próprio sol da justiça que brilha sobre eles, e agora eles refletem essa luz como luzeiros por toda a eternidade. Meus irmãos, quem estava dizendo essas palavras a Daniel era aquele homem que pairava sobre as águas. Meus irmãos, que final maravilhoso! Não é qualquer um, não é Nostradamus, não é a tentativa humana e falsa de tentar identificar o que vai acontecer no fim dos tempos. É Deus, com a sua própria boca, que diz: Daniel, você vai brilhar. Você vai brilhar. Meus irmãos, nós estamos vendo ali esse homem de linho, o próprio Deus, meus irmãos, falando sobre o final cabal de todas as coisas. Meus irmãos, como é que esse homem tem condições de falar sobre as coisas últimas que vão acontecer? Simples, porque ele vai fazer cumprir todas as coisas para acontecer o final. É ele que vai fazer, meus irmãos. Tudo vai convergir lá na cruz de Cristo. Meus irmãos, nós estamos falando aqui do Filho de Deus, desse que tem poder nas suas mãos para cumprir os decretos do Senhor, esse que uma vez que cumpriu os decretos terrenos, morte, ressurreição, perdão de pecados, livramento da culpa, ele vai subir aos céus e na presença de Deus, Apocalipse capítulo 5, esse como um cordeiro morto, mas que na verdade é um leão de Judá, tá? Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Lá vem o cordeiro morto. E havia alegria, havia pranto, havia brado de vitória, porque a ele foi dado mérito para abrir o livro e desatar os selos e fazer cumprir tudo que Deus ordenou, meus irmãos. Meus irmãos, essa é a esperança eterna. O servo fiel de Apocalipse vai fazer você e eu sermos como estrelas. É o que o texto diz, você viu aí? Olha o que está escrito aí no versículo 3, veja comigo. Os que há muito conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Meus irmãos, estrelas de uma nova justiça que brilharão sempre e eternamente. Nunca se esqueça, se você vai falar de Apocalipse, tá? E aqui eu fecho. Nunca se esqueça da promessa que Deus fez para um cabrinha chamado Abraão lá atrás, tá? Lá atrás. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, quando Abraão está aflito no seu coração, porque ele era velho, avançado em idade, né? E Deus havia trazido promessas grandiosas, e Abraão olha para um lado e fala assim: eu sou velho, eu sou um peregrino, um nômade. A esposa dele, não só avançada em idade, mas era estéril. Mas naquele momento, naquele pacto abraâmico que Deus estava prestes a fazer, ele vai consolar o coração de Abraão, igual Deus fez com o coração de Daniel, e leva ele para fora de casa, e vira para ele em Gênesis 15, 5, e fala: olha para os céus, Abraão, e conta as estrelas, se é que podes. E assim Deus lhe diz: assim será a tua posteridade. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu tive uma epifania essa semana, quando eu entendi o que Gênesis 15, 5 queria dizer com estrelas. Não era só para Abraão contar as estrelas e falar assim: ah, não. Meus irmãos, ali era uma visão escatológica de promessa de um Deus que de fato nos tornaria estrelas. Pessoas em Cristo para brilhar. E lá em Gênesis 15, 6, a justificação pela fé está lá. E assim Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Estrelas de uma nova justiça.
Ah, meus irmãos, tem tanta gente tentando ser estrela no mundo hoje, não é? Tanta gente tentando nesse mundo do entretenimento, das mídias sociais, mas às vezes é rápido que a pessoa vai descobrir que o estrelato dela é temporário. Mas, meus irmãos, Deus nos diz que nós podemos ser estrelas eternas, sendo sábios e conduzindo muitos para a justiça de Deus. Se nós, meus irmãos, compartilharmos o Senhor da justiça, o sol da justiça, com outras pessoas, nós somos nele verdadeiras estrelas, radiantemente lindas aos olhos de Deus, para toda a eternidade. Eu concluo, meus irmãos, dizendo que se isso é verdade, se esse é o fim da história, eu e você não precisamos de cura para o transtorno de ansiedade literária pelo fim da história. Não precisamos. Pelo contrário, isso não é transtorno algum, isso é um desejo e um anseio do coração de todo crente que vive para a glória de Deus. Meus irmãos, eu e você podemos conhecer o fim dessa história, ainda que não todos os detalhes, mas nós estamos aqui diante do fim. Mas que você espere pelo fim, aprendendo a viver cada dia no seu próprio mal, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e Deus certamente vai acrescentar todas as coisas que são necessárias à piedade e à vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã tão confiantes na suprema graça do Senhor. Tu és um Deus infalível e bondoso. Senhor, nós te agradecemos por nos dar uma antecipação do fim da história. Não é uma tragédia, não é uma tentativa de casamento, não é um fim que não é realmente o fim. Senhor, é uma descoberta de que todos aqueles que estavam mortos podem estar vivos na presença do Senhor. Nenhum filme poderia nos dar esse fim. Somente a história verdadeira escrita pelo autor da redenção e o autor dos tempos. Senhor, nós te louvamos pelo consolo que foi dado a Abraão, a Daniel e a cada um de nós nessa manhã. Fortalece a nossa fé em nome de Jesus. Amém.